sendo o primeiro governador Tomé de Souza. E, ao mesmo tempo que se criava um governo geral, houve uma mudança nas capitanias que passaram de capitanias hereditárias a capitanias políticas. E muitas delas, quem recebeu a doação nem veio aqui, outros morreram. Mandaram algumas pessoas Mandaram. para ver se tomava conta, mas não Então, cuidou o suficiente. Não, eles também Mas esse não território, tinham condição. esse território do que hoje é o município de Barreiras, E o oeste da Bahia, o oeste da Bahia como um todo, se constituiu a partir, né, desde as capitanias da hereditárias. ocupação dessas pessoas que vinham colonizar, né, o país. Então, quando houve um governo centralizado, o rei viu que teria muito mais condição de o país progredir. E, ao mesmo tempo, precisava de doar trechos de terra para que a pessoa quisesse vir, quisesse Certo. colonizar. Então, o que era feito através das cartas de Sesmaria. O que é uma carta de Sesmaria? Corresponde hoje a uma escritura ou a um título do governo do Estado. É isso. Então, logo durante o governo geral, ainda em 1500, aqui a nossa região teve o seu território doado principalmente a duas famílias. Saindo lá da Casa da Torre, lá perto de Salvador, doada à família de Garcia Dávila, eles vieram até esse lado do São Francisco, lado esquerdo, até Barra. Lá lutaram com os índios, venceram e estabeleceram o povoado. Para a criação de gado, inclusive. Primeiro, eles estabeleceram a fazenda de São Francisco das Chagas. Por quê? São Francisco, por quê? Para homenagear o Rio São Francisco e para homenagear Francisco Garcia Dávila, que era, naquela época, o dono da Sesmaria. E Barra foi fundada exatamente no local onde o Rio Grande, que passa por Barreiras, encontra o São Francisco. Encontra o São Francisco, na beira do Rio Grande. E você vê do outro lado o Rio São Francisco. Então recebeu o nome de São Francisco das Chagas da Barra. Barra é o lugar da desembocadura do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, para não confundir com o Rio Grande do Norte, porque lá tem um Rio Grande. Então aquele era o Rio Grande do Norte e aqui era o Rio Grande do Sul. E começaram a criação de gado. Claro que ninguém come só carne, a plantar a mandioca, que era nativo daqui, e eles viram como, com os índios, como é que se fazia com a mandioca, como é que se fazia farinha, desenvolveram a oficina de mandioca, que até hoje ainda tem algumas aqui, com todos os aparelhos, aquelas máquinas todas feitas de madeira. A única coisa de ferro era a lâmina que ficava para cortar ali. A raiz. Aquilo podia rodar através de um cavalo. Quem era mais pobre era através de braço de homem. Ficava um lado e o outro, uma manivela girando. E aí ficava uma pessoa aqui colocando a raiz. Dali tinha que pegar, levar para uma caixa bem grande de madeira de lei, bem forte, com uns orifícios assim. Aí tinha uma tampa e vinha um parafuso. Aquela coisa em forma de parafuso lá na minha varanda era o parafuso da oficina de meu pai. Quando ele ficou velho, foi a única coisa que ele tirou da oficina, porque ele dizia que aquilo era uma obra de arte. Ele tinha que rodar, eram 4 homens, para entrar aqui na tampa, que tinha o contrário dele, já era para dentro, o parafuso ia rodar e ia apertar, comprimir a mandioca para sair o veneno. Porque a mandioca da qual se faz farinha é uma mandioca que ela tem uma abundância de ácido clorídrico, que é veneno. E se você não fizer isso, você tem que comprimir numa coisa que seja furada, aí sai.
Uma vez saindo aquele líquido, ela ficando o mais comprimida possível, você leva para o forno, vai torrar, aí é a farinha de mandioca. Você pode pôr dentro d'água, tirar a tapioca com a qual se faz todos aqueles biscoitos daqui e assim por diante. Cana veio da América Central, foi outra coisa que se adaptou muito aqui ao nosso clima. Então você pense assim. E aí a agricultura foi se desenvolvendo, mas essas pessoas de Barra, elas devem ter migrado bastante também para essa região aqui de Barreiras. Elas vieram porque Barra é muito seco e aqui não era seco, aqui chovia bastante. Então Barra, Xique-Xique, Remanso, Casa Nova e outros lugares daí da beira do rio, Paratinga e Botirama, veio muita gente para cá e cada um ficava com um pedaço de terra fazendo a plantação ou criando gado. E como aqui tinha realmente abundância, as barcas vinham até o porto, que começou a funcionar em 1825, para levar para o Nordeste Seco, isto é, Juazeiro, lá distribuía tudo isso, farinha, tapioca, rapadura, então, cachaça. 1825 é uma data importante para essa cidade, foi, onde o porto foi instituído como porto foi. mesmo. Né? Não era nada governamental, mas foi porque os goianos, antes de ter aqui porto e ter aqui uma área urbana, eles iam a Campo Largo, 70 quilômetros abaixo de Barreiras, onde ficava o município de Campo Largo, e lá eles iam adquirir sal, que lá tinha minas de sal, mas era muito mais longe do que aqui. Depois eles descobriram que aqui poderia fazer um porto, e o porto primeiro é aquele lá da UFOB, onde por último invadiram e puxaram uma casa que erroneamente foi dada por alguém que não era dono a uma pessoa para fazer um barzinho, e agora puxaram e invadiram o terreno da UFOB. Na chamada prainha. Né? Não, a prainha é no Rio de Ondas. Sim. Isso é no Rio Grande. Está falando do Rio Grande, do fundo da UFOB, né? Do lado aqui, ó. Sim. Você pode entrar na UFOB por uma rua que não é nem calçada. Logo ali no Ensaio Rio Grande, sim. O primeiro porto foi ali. Só que ele agora está oculto aos olhos, porque invadiram o terreno da UFOB, porque era só uma coisinha, uma casinha pequena. Invadiram e vocês não pegaram os bacamartes e não foram botar para fora. Porque aqui é assim. Quando os outros invadem, você não deixa pega tomar fuzil, posse, não pode, tem que porque botar para correr. Tem que botar para correr. E vocês não botaram. Você mesmo podia ter pegado lá. Podia. A espingarda de papo amarelo. Ou vocês estão fazendo o quê aqui? Esse terreno aqui é da UFOB. Sai daqui. Sai daqui, show, senão você vai comer bala. Vocês não fizeram, perderam. E Barreiras perdeu a vista do seu primeiro porto. Ali foi o primeiro. Tem uma... Porque para ter porto tem que ter rampas, que o barco fica aqui e você vai descendo numa rampa. Isso, quando o rio sobe, para carregar ou descarregar. O barco chega, vai descarregado, para ir, carrega. Então, aqui não havia ainda, quando descobriu o porto, nenhuma área urbana. Era só o porto e umas pessoas que moravam junto ao porto para receber as barcas, ajudar a carregar, descarregar. Então, no livro Enciclopédia dos Municípios, no volume 20, é um livro do IBGE, Enciclopédia dos Municípios Brasileiros, diz que não passavam de umas 20 casinhas de taipa ou adobe. Aquelas pessoas ficavam ali no serviço das barcas. Isso em 1825 e nos anos seguintes, né? Não foi em 1825, não. Isso foi 25 anos depois de começar o porto. 1850. Para começar, tinha só uma casa, que era um homem chamado Plácido Barbosa, que é considerado o primeiro habitante de Barreiras, porque esse lugar aqui era a fazenda Malhada, pertencente ao coronel José Joaquim de Almeida, homem importante em Angical. Então,
Ele colocou aqui um funcionário dele para morar e receber as barcas, tomar conta do porto. Então foram chegando outras pessoas e foram fazendo. E foi assim até 1870, que aí foi o pau! Explodiu. O quê? Eles descobriram que na Amazônia estavam fazendo borracha para exportação de seringueira. E aqui tinha muita mangabeira que você cortando o tronco, sai um látex semelhante ao da seringueira, que o povo aqui já fazia muita coisa, fazia capa de chuva com isso, cortava assim, ó, redondo para poder ir proteger bem, emendava, porque não existia um tecido tão grande, e ali tinha a receita para ir botando as camadas de látex líquido e ir secando. Faziam bola, faziam muita coisa. De repente descobriram, nós podemos fazer em grande quantidade e exportar para os Estados Unidos, que já está industrializado, inclusive indústrias de carro, e carro precisa de pneu. Foi a hora aí que gente da Chapada Diamantina veio muito, vinham a cavalo. Quem era da Bacia do São Francisco vinha nas barcas, quem era do Ceará e de outros estados vinha também. Então, em apenas 20 anos, de 1870 a 1891, se formou aqui uma vila que já tinha capacidade de ser sede do município pelo número de casas, pelo número de habitantes e pela atividade econômica. As barcas saíam cheias, gemendo de tanta borracha, pegava o trem de ferro em Juazeiro e de Juazeiro para o mundo. Então, Barreiras é filha do comércio globalizado, é filha legítima da globalização. E já nasceu rica. Por quê? Porque é um artigo que os países mais ricos necessitam dele para poder viabilizar seus inventos, tem uma cotação internacional. 1 quilo de borracha valia mais do que o quilo de carne, do que o quilo de açúcar, do que qualquer coisa. A borracha valia mais. Eu tenho umas cotações de mercado muito antigas, onde você vê o valor do quilo da borracha. Então, em 20 anos era chegando gente. Só que aí, eles não foram para a zona rural procurar uma terra para fazer uma fazenda. Eles construíam a casa na beira do rio, numa parte alta onde o rio não alagasse, não alcançasse, e eles iam para o cerrado cortar o tronco da mangabeira para fazer a borracha. O que é que eles precisavam para fazer a borracha? Precisava de ter uma tropa de burros, porque o burro é muito mais resistente do que o cavalo, com aquelas malas que chamam bruaca de couro cru, 2 assim, para trazer a borracha. Eu ainda alcancei o ciclo da borracha. Chegavam aqui como se fossem assim umas línguas vermelhas. Por quê? Como era que eles solidificavam o látex? Eles pegavam uma bacia grande, ou uma panela grande, ou o que fosse grande, botava no fogo mexendo com um pau. Então ali ao redor do pau ia grudando. Quando a substância, no fim a panela estava limpinha e ao redor do pau estava uma bola. Aí eles tiravam, não ainda, retiravam, colocavam assim em cima de um tecido, deixavam esfriar, e aí os homens iam pisar como antigamente se pisava o vinho para expulsar a água, porque aquilo era pesado, a água é pesada, então pisava ao máximo. Era assim uma bola, no momento que ia pisando, ela ia crescendo, ficava assim deste tamanho. Eu ainda vi muito. Você não vê um depósito fechado aí na frente de minha casa? Sim. Isso aí era o depósito da firma onde meu pai trabalhava, e ela comprava toda a borracha que conseguia para exportar. Para poder negociar. Comprava o ouro que vinha de Goiás, comprava todo o algodão, aqui o algodão é nativo, que pudesse comprar, e assim por diante.
Então, por isso, as pessoas perguntam como é que Barreiras, no seu nascimento, já teve esses sobrados tão bonitos dessas casas, as poucas que restam, porque muitas já foram demolidas, porque essas pessoas vinham para cá para enriquecer e não brincavam em serviço, enriqueciam mesmo. Primeiro com a borracha, depois com os produtos da cana e os outros produtos agrícolas. Sim. Então, podemos dizer que Barreiras é filha da produção e do comércio globalizado da borracha. Porque enquanto não se começou a fazer a borracha, as pessoas não tiveram interesse em criar um povoado aqui. Era só o porto e umas casinhas ali de pessoas que recebiam dinheiro para descarregar a barca quando chegava com os artigos industrializados e carregar com os produtos daquele tempo, que basicamente são os mesmos de hoje. Senhor Sérgio Coelho, o que é que Barreiras produz e exporta hoje? Basicamente, Soja, algodão, algodão e fibras. grãos, Feijão, grãos, né? grãos, feijão. Antigamente exportava muito arroz, depois que diminuiu a chuva. Arroz é uma planta aquática, o arroz diminuiu ou não está mais tendo. Feijão, milho em grande quantidade, o milho é nativo aqui. Atualmente soja e fibra, algodão. E a cidade cresceu muito em torno dessa produção. Cresceu E tanto. vem os serviços. Cresceu tanto que em 20 anos já pôde se emancipar. Então, todos esses livros aqui, você vai ver a emancipação de Barreiras. Esse aqui é Municípios da Bacia de São Francisco. Então, Né? 1901 esse. Ó, Esse é de 1901. esse aqui, Aqui, 1893. Campo Largo, Barreiras aqui já tinha 2 anos. Sim.